Olá a todos! Se você está cansado de ouvir sobre canetas emagrecedoras na internet nesses últimos tempos, fica aqui que esse vídeo é para você. Então, denominei essa apresentação como Monjaro e Obesidade. Solução para casos extremos ou falta de prioridade na sua vida? Lembrando que esse vídeo é uma parte de literatura que eu associei à prática. E aí vai ter dados de pessoas reais por aqui. Então, para quem não me conhece, que pode estar chegando através desse vídeo, eu sou nutricionista clínico esportivo, sou professor, já vai fazer 4 anos, já coordenei curso de nutrição, curso superior em nutrição, tenho pós em nutrição, metabolismo e fisiologia do esporte, docência no ensino superior e personal trainer. Estou finalizando minha graduação em bacharel em educação física também e vivo aí nessa área do mundo esportivo, da área fitness. E em 2025 também subi nos palcos do fisiculturismo natural, amador, trouxe um top 2, top 1 aí para casa. E agora, em 2026, eu continuo com a preparação para subir em outros campeonatos. Tá? Então, espero que o conhecimento que você vai adquirir nesse vídeo você realmente utilize para o seu bem. Então, aproveite cada informação que vai ter aqui nesse vídeo, porque realmente foi totalmente trabalhado, totalmente pensado para trazer o melhor para vocês. Tá? Aqui eu darei o meu ponto de vista como nutricionista esportivo, como praticante de atividade física, como um cara que faz dieta e também como um ex-obeso. Porque se olhar no meu Instagram, @NutriRobertoBatista, para quem não me segue, vai ter um destaque lá de como eu era alguns anos atrás. Então, se alguém que entrou nesse vídeo já com a cabeça, ele é nutricionista, para ele é mais fácil falar, não sei o quê. Então, olhe lá a minha foto de antes e veja se para mim naquele tempo também era fácil. Então, não, eu já passei por dificuldades, já tive o psicológico abalado, já me senti um lixo como pessoa, como profissional, então já tive diversas fases. Só que, como todo brasileiro, não desisti e fui seguindo até chegar onde eu queria. E cheguei onde eu queria, que foi pisar nos palcos do fisiculturismo natural. E a partir dali eu vi que eu tinha uma missão em continuar esse trabalho e superar cada vez mais o meu físico. Então vamos para o vídeo. Então a origem, da onde que surgiu esse interesse meu em falar sobre o tema. Então eu acompanho o Gorgonoide, que é um youtuber aí do meio maromba, desde 2019, antes da pandemia, e ele sempre foi um cara que ele se destacou no aspecto de trazer conteúdo científico. Então ele pegava vários artigos sobre determinados temas, ele resumia e trazia o seu ponto de vista sobre. E nisso que eu acabei aprendendo um pouco mais de suplementos, de recursos ergogênicos, sobre o fisiculturismo em si, sobre os treinos, enfim, diversos assuntos. E hoje em dia, ele já chegou a pisar nos palcos do fisiculturismo também, mas hoje em dia ele se destaca aí atrás das telas, onde ele traz notícias aí do mundo maromba. E um desses vídeos que ele postou, não faz nem 10 dias, foi sobre o Monjaro. Ele entrevistou 177 pessoas, que é o público dele, então, ou seja, ele divulgou essa pesquisa através dos seus canais e 177 pessoas participaram através de um formulário. E aí, com essa participação, ele concluiu várias perguntas aí sobre o tema do Monjaro. Inclusive, se a pessoa ela se arrependia, se ela utilizava a caneta emagrecedora como vamos dizer que o principal fator para o emagrecimento, ou se ela utilizava como complemento ao treino e dieta. E aí ele concluiu diversos assuntos, tá? Então, não vou me arrastar tanto no assunto do vídeo dele, porque é um vídeo muito completo, muito completo. Então, sim, se você quer realmente se aprofundar um pouco mais sobre o tema e descobrir o ponto de vista das pessoas que responderam sobre, fica aí nesse vídeo
procure ali no YouTube que você vai ter uma surra de conhecimento, tá? Então, aqui eu não vou falar tanto do vídeo dele. Foi isso que originou. E após eu postar que eu assisti o vídeo dele e que eu achei muito interessante, postei no meu Instagram, algumas pessoas vieram falar para mim para eu fazer um vídeo sobre isso, colocando o meu ponto de vista. E como eu gosto de desafios, então vamos lá. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu separei 4 artigos que falam sobre o Monjaro. Então, assim, eu tenho diversos artigos, diversos materiais, livros que possuem o seu ponto de vista, por exemplo, como que faz para emagrecer, o que é diabetes. Então, possui muita literatura sobre isso. Mas aqui, os artigos que eu busquei artigos que falam especificamente do Monjaro. Tá? Então, eu deixei até o link ali no final da apresentação, você vai ver ali no rodapé, tem o link de onde eu tirei esses artigos. Alguns são bula, por exemplo, esses que vai estar em primeiro são bula. Então, começando, o que devo saber antes de usar esse medicamento? Esse medicamento ele traz riscos de tumores de célula C da tireoide, pancreatite, que é a inflamação do pâncreas aguda, então pancreatite aguda, hipoglicemia, que é o nível de açúcar no sangue mais baixo que o normal, e reações de hipersensibilidade. Além disso, também traz efeitos gastrointestinais, aspiração pulmonar, doença gastrointestinal grave, desnutrição e retinopatia diabética, que é a doença ocular diabética. Tá? Então, tem relação com tudo isso. Além de ter relações com doença aguda da vesícula biliar, ideação suicida, e tem, vamos dizer, com um asterisco ali, que no caso da gravidez, então, grávidas não podem fazer o uso da caneta, e também quem está amamentando. E também tem algumas interações medicamentosas, por exemplo, o Monjaro atrasa o esvaziamento do estômago, e por isso tem o potencial de afetar a absorção de medicamentos orais administrados ao mesmo tempo. Então, se você é uma pessoa que faz uso de medicamentos, principalmente os controlados, saiba que fazer o uso junto com a caneta emagrecedora pode causar alguns malefícios. Então, o Monjaro ele vai fazer com que o potencial de absorção desses medicamentos ele seja afetado. Tá? E para quem trabalha, por exemplo, em serviços que é relacionado a mato, a florestas, a árvores, ele tem também efeito sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Ou seja, se você é motorista, então saiba que usar a caneta, usar o Monjaro, pode não ser a melhor solução para você. E aqui, eu não vou trazer muitos aspectos técnicos. Como eu falei, aspectos técnicos vocês conseguem observar em diversos vídeos, assim como o vídeo do Gorgonoide que eu citei. Então, como eu falei, eu vou trazer aqui o meu ponto de vista como nutricionista clínico esportivo, como praticante de atividade física, como cara que faz dieta e como ex-obeso. Então, eu vou trazer um resumo aqui dos artigos que eu procurei sobre. Vou falar um pouco por cima de tudo isso e depois eu parto para minha visão. E aí que vai entrar a parte de dados reais das pessoas. Tá? Então, quais os males que esse medicamento pode me causar? Isso é referente àquele primeiro artigo mesmo. Elas são muito comuns. Então, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam. Náusea e diarreia, hipoglicemia, como já citado, e quando o Monjaro é utilizado em combinação com a insulina basal, ou em combinação com sulfonilureia, com ou sem metformina, ou inibidor de SGLT2. É ação comum, que ocorre entre 1 e 10% dos pacientes que utilizam. Dor abdominal, vômito, dispepsia, que é indigestão, constipação, distensão abdominal. Então, se você olha aqueles fisiculturistas que às vezes tem uma distensão abdominal, que
abdômen ele fica um pouco mais em evidência, pode saber que você utilizando o Monjaro pode acontecer com você também. Arroto, flatulência, que são gases, doenças de refluxo. Então, pode acontecer tudo isso também. É menos comum do que os citados anteriormente, mas também pode acontecer. E ali, reações incomuns que entre 0,1 a 1%, pode acontecer também alterações no paladar. Então, e lembrando que a gente passava aí nos tempos de pandemia, por exemplo. E aí, distúrbio gastrointestinal. Os eventos gastrointestinais foram, na maioria da gravidade, leve ou moderada. A incidência de náusea, vômito e diarreia foi maior durante o período de aumento de dose e diminuição com o tempo. Sinais vitais. O tratamento com Monjaro resultou em redução na pressão arterial e em aumento na frequência cardíaca. Então, se você pratica atividade física que vai fazer com que sua frequência cardíaca se eleve, se você utilizar o Monjaro, pode ser um problema que você vai ter que investigar. Enzimas pancreáticas. O tratamento com Monjaro resultou em aumento das enzimas pancreáticas. Ou seja, resumindo aí esses pontos que eu considerei mais importantes nessa bula que eu achei, do ponto de vista da nutrição esportiva e da saúde a longo prazo, chama atenção o risco de desnutrição, perda de massa magra, redução da ingestão proteica adequada e comprometimento da performance física. Pontos que vão totalmente na contramão de um emagrecimento saudável e sustentável. Em muitos casos, o peso corporal até diminui, mas às custas de perda de qualidade nutricional, força, disposição, saúde metabólica. Ou seja, você vai perder peso na balança? Vai. Mas, com isso, pode ser que você esteja comprometendo sua saúde. Como? Perdendo massa magra, estando em desnutrição. Então, a balança não vai mostrar resultados de exames. A balança não vai mostrar que você está em déficit de determinadas vitaminas e minerais. Não. A balança vai marcar apenas o seu peso corporal total. E também não faz separação desse peso corporal total, o que é gordura, o que é músculo, o que é massa óssea, enfim. Tá? Então, não se apegue à balança. E aí, outro ponto fundamental é que o Monjaro não atua na causa do problema. Então, isso daí eu deixei até em destaque. Mas sim um mecanismo farmacológico que reduz o apetite e altera o esvaziamento gástrico. Ou seja, não ensina a comer melhor, não cria hábitos, não melhora a relação com a comida, não educa o comportamento alimentar e tampouco constrói um estilo de vida ativo. Quando o medicamento é suspenso, o cenário mais comum é o efeito rebote, justamente pela ausência de base comportamental e nutricional sólida. Ou seja, o Monjaro, ele é um medicamento, mas ele não vai te ensinar a comer saudável, a treinar, a ter um estilo de vida saudável. Não. Então, ele é apenas um fármaco que ele vai reduzir o apetite. Então, é muito mais comum você partir para outras estratégias onde vai te ensinar a ter um estilo de vida saudável que vai perdurar por bastante tempo. E não você ter um efeito ali por alguns meses e depois aconteceu o que eu deixei em destaque ali na segunda parte, que é o efeito rebote. Aí já é parte de outro artigo, onde também cita os efeitos indesejáveis, tá? Então, ali fala, em 7 estudos de fase 3 concluídos, quase 5.200 doentes foram expostos ao uso do Monjaro, ou em combinação com outros medicamentos que iriam reduzir ali a glucose. As reações com maior frequência incluíram náuseas, diarreia e vômitos. Em geral, essas reações, na maioria da gravidade ligeira ou moderada, ocorreram com maior frequência durante a titulação da dose, diminuindo ao longo do tempo. Ou seja, se você iniciar o tratamento com Monjaro e diminuindo ao longo do tempo, você também vai ter os efeitos. Tá? E aí, tabelado algumas das reações. Então, doenças do sistema imunitário, doenças do metabolismo e da nutrição. Então, aí já tem reações que são muito frequentes. Doenças gastrointestinais, que náuseas e diarreias, como falei, muito frequentes também. Aí, perturbações gerais e alterações do local de administração, que são frequentes, tá?
E exames complementares de diagnóstico, então frequentes e pouco frequentes, que é, por exemplo, aumento do ritmo cardíaco e a elevação da amilase, aumento da calcitonina sanguínea. Então, vocês viram aí que tem muitas reações classificadas em pouco frequentes, frequentes e muito frequentes. Ou seja, fez uso do Monjaro, é certeza que você vai ter hipoglicemia, náusea e diarreia. Então você está preparado para pagar o pacto aí sobre isso? E aí algumas advertências e precauções que esse artigo ele nos traz. Fale com seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de utilizar o Monjaro. Aí já é uma coisa que muitos estão falhando. Por quê? Eu estou vendo muita gente só comprando aí o Monjaro sem receita nenhuma, então, muitas vezes é até falsificado, e depois quer ter resultado e não quer ter o efeito rebote. Aí é meio complicado, né? Então, tiver problemas graves com a digestão dos alimentos, então, como eu falei, que pode ter problemas em digestão, já tiver tido alguma vez pancreatite, tiver um problema nos seus olhos, então olhe até o que a caneta ela pode afetar. E se tiver, utilizar uma sulfonilureia, tá? Que é outro medicamento para diabetes também. Então, a conclusão desse segundo artigo. Os estudos mostram que, mesmo em ambiente controlado, o uso do Monjaro, que ele é chamado de tirzepatida, esteve associado a uma alta frequência de efeitos gastrointestinais, como náuseas, diarreia e vômitos, especialmente durante o ajuste da dose. Ainda que considerados leves a moderados, esses efeitos impactam diretamente a alimentação, a qualidade de vida e a adesão ao tratamento. Ou seja, vale o preço para achar que tem saúde? Diante disso fica a reflexão. Vale mesmo a pena recorrer a um medicamento que gera desconforto constante, quando mudanças no estilo de vida podem trazer resultados mais sustentáveis e com menos riscos? Ou seja, vale a pena correr todos esses riscos, sendo que, de forma mais simples, que é fazendo uma dieta e não precisa ser restrita, e fazendo a prática de atividade física, você não precisa se tornar atleta. Tá? A própria recomendação da OMS fala sobre isso. Então, exercício físico no mínimo 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, é o suficiente para ter resultados lá na frente. Tá? Então, vale a pena passar por tudo isso, sendo que você tem a solução que é de forma muito mais simples. Aí já é um outro material, tá? Isso que eu peguei da Anvisa, que ela abrange um pouquinho falando sobre a questão da obesidade. Tá? Então, como eu falei, eu tenho muitos materiais que falam sobre isso, mas eu peguei materiais que falam especificamente da relação da obesidade e Monjaro. Tá? Então, esse material ele foi publicado em junho de 2025 ali no site da Anvisa. A obesidade é uma doença com origem multifatorial, que engloba diversas dimensões: biológica, social, cultural, comportamental, saúde pública e política. Ou seja, não tem como falar que a obesidade ela é causada apenas por um fator, mas sim por vários fatores. O desenvolvimento da obesidade decorre de interações entre o perfil genético de maior risco, fatores sociais e ambientais, tais como inatividade física, consumo excessivo de calorias e de alimentos ultraprocessados, sono insuficiente, disruptores endócrinos, ambiente intrauterino, uso de medicamentos obesogênicos, status socioeconômico, entre outros. Aí, tem diversos fatores, tá? Como foi citado o exemplo. E aí, como tratar esses fatores para ter um estilo de vida saudável, eu vou tratar um pouco mais à frente desse vídeo, onde entra a parte das pesquisas e eu dou o meu ponto de vista. De acordo com a OMS, a obesidade é uma doença crônica complexa definida por depósitos excessivos de gordura, que podem levar ao aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer, desordens neurológicas, doenças crônicas respiratórias e doenças digestivas, além de prejudicar a qualidade de vida dos indivíduos acometidos.
A OMS define como sobrepeso as pessoas com IMC maior ou igual a 25 e obesidade as pessoas com IMC maior ou igual a 30. Então, quer saber o seu IMC? Divide o peso pela altura ao quadrado. Tá? Mas lembrando que o IMC ele tem uma limitação. Por quê? Ele não vai definir se a pessoa ela tem uma boa quantidade de massa muscular. Ou seja, se um obeso e um fisiculturista fizer o IMC, pode ser que os dois deem resultado de obeso, sendo que a gente sabe que não é isso. Então isso aí é apenas vamos dizer, um asterisco aí para você se atentar. E aí, para que é indicado a caneta, o Mounjaro? O Mounjaro já estava registrado na Anvisa, então não foi registrado recente. Só que ele estava registrado com indicação para melhorar o controle glicêmico de adultos com diabetes mellitus tipo 2, em conjunto com treino, com dieta e exercício. Ou seja, aqui já fala em conjunto, tá? Não é um medicamento para ser utilizado de forma isolada. A nova indicação aprovada refere-se ao controle crônico de peso, incluindo perda de peso e manutenção. Em conjunto também a dieta de baixa caloria e aumento de atividade física. Ou seja, com esse próprio material da Anvisa, a gente verifica que nenhum deles, eles falam como Mounjaro, é o produto final que vai combater a obesidade. Mas sim, é uma ferramenta para ser utilizada em conjunto com dieta e exercícios. Aí os principais riscos de uso aí da caneta. Os dados de segurança derivados dos estudos SURMOUNT incluem eventos adversos gastrointestinais e relacionados à vesícula biliar, hipersensibilidade e reações no local da injeção. Além disso, vários novos eventos adversos foram identificados, incluindo queda de cabelo, tontura, policistite, hipotensão, reação anafilática e angioedema, que foram adicionados em informações dos produtos. Ou seja, até aqui eu coloquei para vocês 3 informações diferentes. Então, 3 fontes diferentes. Coloquei o link também se você quiser verificar. Tá? Então, 3 fontes diferentes e as 3 eles deram as reações que a pessoa vai ter tomando o medicamento. Então, nenhum deles está defendendo aí o uso da caneta e falando, nossa, com a caneta você vai ter resultados positivos e nenhum colateral. Não, todos estão citando os riscos, tá? Então isso não sou eu, não sou um nutricionista falando. Isso são 3 fontes falando, inclusive uma fonte do governo, que é a Anvisa. Então, se mesmo assim você prefere utilizar a caneta achando que vai te trazer resultados, você está confrontando até os órgãos do governo, que tem pessoas lá que são pagas para estudar sobre isso. E aí uma conclusão. Embora o Mounjaro tenha ampliado sua indicação para o controle crônico do peso, como eu falei, já estava registrado antes, mas para o controle de diabetes, a própria aprovação deixa claro que seu uso deve correr sempre associado à dieta hipocalórica e ao aumento da atividade física. Dieta hipocalórica é uma dieta com menos calorias do que você acaba gastando durante o dia, ou seja, o déficit. Reforçando que o medicamento não atua de forma isolada. Então, se você faz uso de caneta emagrecedora do Mounjaro, achando que vai ser a solução dos seus problemas, mas você não faz dieta e não pratica exercício físico, então pode ter certeza que vai ter o efeito rebote e uma hora a sua saúde vai pagar por isso. Diante disso, fica evidente que, mesmo com a nova indicação, o medicamento não substitui mudanças reais no estilo de vida e levanta novamente a reflexão. Vale apostar em um fármaco com uma lista crescente, ou seja, cada vez vai crescendo mais aí os efeitos adversos, quando dieta, treino e constância, ou seja, não adianta fazer uma dieta e treino 100% uma semana. Não. Continua sendo a base dos resultados sustentáveis, ou seja, adianta você pagar caro para ter reações adversas quando, tendo um estilo de vida saudável, ao longo de meses, ao longo de anos, você vai ter resultados muito mais benéficos do que isso. Então ali, eu falei que não precisa ser dieta restrita. Ou seja, não adianta você fazer uma dieta restrita, fazer uma dieta 100% em uma semana. É muito mais válido você fazer uma dieta
80%, mas durante 6, 8, 10 meses. É muito mais válido. Não precisa você se tornar atleta. Precisa você aprender o que é uma constância e o que realmente vale a pena colocar no seu dia e o que vale a pena você evitar. Pode comer porcaria? Pode tomar cerveja de final de semana? Pode. Portanto, que você mantenha uma constância e a base da sua alimentação seja uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada e saudável. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou querendo dizer frutas, verduras, legumes, proteínas. Tá? Aqui, isso daqui é sobre a quarta fonte que eu peguei. Então tá ali também o link onde eu peguei isso daí, que ele mostra para nós o custo médio ali de uma caneta. Então ele mostra que aproximadamente custa R$ 5.000. Como eu falei, tem pessoas que acabam pagando mais barato que isso? Sim, mas muitas das vezes é produto falsificado. Tá? Então aqui, esse estudo ele colocou o valor médio de R$ 5.000. Então, para as pessoas que falam, eu não faço dieta porque é caro. Eu não mantenho um estilo de vida saudável porque é caro. Mas aposto que se a pessoa tiver um dinheiro sobrando, ela vai preferir gastar com uma caneta emagrecedora do que se matricular na academia e começar uma dieta. Aí, R$ 5.000, vocês têm noção do que é isso? R$ 5.000 dá para pagar dieta e mensalidades de academia por quase um semestre. Tá? Então, R$ 5.000 não é dinheiro que você gasta no final de semana. É dinheiro que você tem que saber onde investir. Então, você vai ter muito acesso, com certeza, principalmente se você for profissional da saúde, você vai ter acesso àquela pessoa. Ela reclama, não sei o que, o frango aumentou, o ovo, a carteira de ovos aumentou o valor. Mas você vai ver a pessoa fazendo uso de caneta. Por quê? Porque a pessoa, ela, vamos dizer que tem, vou falar de certa forma que, como eu falei que eu vou dar a minha opinião, a pessoa ela tem preguiça de fazer dieta e ter uma vida ativa, de fazer exercício, aí prefere pagar muito mais, achando que ali em uma caneta vai ser a solução dos seus problemas e ela vai perder toda a gordura possível do corpo. Então, não. Como já citado aqui anteriormente. A caneta, ela funciona? Sim, ela funciona. Tem comprovação? Tem. Se você assistiu o vídeo lá do Gorgonoid, que ele entrevistou 177 usuários, você vai ver que a caneta realmente funciona. Porém, ela não é para ser utilizada de forma isolada, mas sim como uma complementação ao treino e dieta. Então, se você nem faz dieta e nem treina, por que você quer gastar um dinheiro que é R$ 5.000, dá para gastar em coisas muito mais pertinentes, se você não faz nem o básico, que dá para fazer com pouco? Então, não tenho dinheiro para gastar sobre isso, com isso. Não tenho dinheiro para praticar atividade física. Como eu citei, a própria OMS, ela cita 30 minutos de atividades diárias, 3 vezes por semana. Isso é o mínimo. Você pode fazer o quê? Sair na rua, caminhar. Isso é de graça, tá? Ninguém vai te parar na rua pedindo dinheiro por você estar caminhando. Então, vai caminhar. Não consegue fazer uma dieta? Não precisa. Faz o básico. O que é o básico? O que eu citei? Colocar frutas, verduras, legumes, proteínas magras, ou seja, peito de frango, preparar alguma proteína ali, em vez de frita, utilizar a cocção, ou seja, fazer cozido, assado, na air fryer, tá? Beber muita água durante o dia. Então, isso daí já vai fazer uma enorme diferença no seu dia a dia. Então, você está querendo resultados ou você está querendo mascarar a sua preguiça pela busca de resultados? Continuando aqui então o nosso vídeo, então precisei dar uma pausa aí para fazer meus compromissos pessoais. Agora continuando a parte polêmica. Então, como eu falei que esse vídeo ia ser dividido em duas partes, a primeira onde eu iria apresentar artigos para vocês que eu pesquisei exclusivamente sobre o Monjaro. Então, já fiz a apresentação desses artigos, fiz a conclusão com a minha visão desses artigos e agora vamos partir
para a parte onde temos dados reais, tá? Então, como que eu utilizei isso? Lembrando que eu usei como referência o vídeo do Gorgonoid, que eu deixei lá no início da apresentação e também vou dar os créditos aqui para ele no vídeo. Eu utilizei as minhas redes sociais. Então, como que se iniciou isso? Eu postei no meu Instagram que eu assisti o vídeo do Gorgonoid e achei muito interessante o levantamento que ele fez sobre o uso do Monjaro. E aí algumas pessoas solicitaram para que eu fizesse um vídeo falando sobre o Monjaro. Só que assim, dificilmente eu falo sobre alguns temas polêmicos. Só que eu vi que o pessoal quer saber temas polêmicos. Eles querem saber minha opinião como profissional. E aí, como eu falei, também sou atleta amador e sou ex-obeso. Então eu tinha todas as desculpas também para falar não sofra com dieta, não sofra fazendo exercício, vai para métodos mais simples. Então eu poderia falar isso, porque eu passei por essas dificuldades. Mas não, eu preferi fazer o que era correto, por mais que demorasse mais, então demorou muito mais tempo. Eu tive que ter uma constância enorme, eu tive que ter o psicológico muito bem preparado para isso, para não desistir no meio do caminho. Eu preferi esse caminho mais longo. Por quê? Porque é o caminho mais correto, é o caminho saudável. Então, é o caminho que eu tive uma perda de peso sustentável ao longo do tempo. Então, com isso, com o pessoal pedindo para eu criar conteúdos referente a isso, eu criei algumas enquetes no meu Instagram. Aí pedi para os seguidores que se sentissem à vontade para responderem. Foi ali nos stories mesmo. Então, vou passando aqui sobre cada pergunta e aí depois eu vou dando minha opinião. Lembrando que a minha opinião não é para defender um ou defender outro. Eu estou aqui com uma opinião como um nutricionista esportivo, como futuro personal trainer, como um atleta amador de fisiculturismo e como um ex-obeso. Então, a minha ideia é o quê? Se você fala que está com dificuldades de seguir dieta, de treinar, eu não vou passar a mão na sua cabeça e te consolar, falando, não, a vida é assim mesmo. Não, eu vou tentar buscar soluções, porque é para isso que eu tô aqui. É para isso que as pessoas me contratam, para arranjar soluções para os problemas dela. Então, para levar mais saúde para as pessoas. Então, o ponto de vista que eu vou dar é tentando criar soluções para esses problemas que as pessoas colocam na frente, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Já teve vontade de usar as canetas? Aí eu fiz. Era nos últimos dias de 2025, entre os dias 30 e 31 de dezembro, que eu deixei disponível. E aí, 57% relatou que não e 42% que sim. Como o meu público ele é mais ligado ao que eu trabalho, eu já imaginava que a maioria das respostas ia ser não. Tá? Vamos partir para a próxima. O uso seria por qual motivo? Então, se já pensou em fazer o uso em algum momento, por qual motivo que seria? 50% relataram que seria emagrecimento. Me considero sobrepeso ou obeso. 41,7% responderam melhora dos resultados. Já treino e faço dieta. Então, lembrando que, conforme os artigos mostraram, e até dados da Anvisa, ou seja, do governo, relataram que o Monjaro ele não é uma solução para o emagrecimento. Ele é um complemento aliado ao treino e dieta. Então, para essas pessoas que responderam que buscariam melhora dos resultados, mas já fazem treino e dieta, ok. Aí temos um ponto para observar. Há quanto tempo a pessoa faz treino e dieta de forma adequada? Porque não adianta nada falar, eu quero melhorar os meus resultados na academia, eu quero melhorar meus resultados na dieta porque eu não tive muitos resultados. Aí vai ver a pessoa tá nessa rotina faz um mês. Então não é assim também. Então, como eu falei, precisa de constância. Se olhar o meu Instagram, vai ter uma foto comparando o antes e depois. O antes é da minha pior fase física e o depois é da minha primeira competição de fisiculturismo. Nesse intervalo de tempo foram quase 4 anos. Então, eu não estou há 4 semanas fazendo isso, eu estou há 4 anos. Há 4 anos, na verdade mais ainda, porque agora já se passou um tempo,
Eu estou há mais de 4 anos pregando aqui o discurso de saúde e bem-estar na internet, de forma gratuita. Então, tentando levar conhecimento para as pessoas. Então, não adianta você falar que quer usar a caneta emagrecedora para melhorar seus resultados se você está nessa rotina faz um mês. Então, não. Faz o básico bem feito, adapta seu corpo, adapta sua rotina por no mínimo 6 meses. Para daí você começar a pensar em dar um passo para frente, tá? E isso daí, dar um passo para frente, não é necessariamente caneta emagrecedora, não é esteroides anabolizantes, não. É o quê? É você acrescentar, por exemplo, novos suplementos. Então não precisa partir aí, vamos dizer, para o mundo obscuro logo de uma vez. Não. Adaptou toda a sua rotina, aí faz pequenas adaptações. Coloca um outro suplemento que você não utilizava antes, aumenta o nível de atividade física e por aí vai. Então são adaptações. E 8,3% relataram controle de apetite. Ainda não sou sobrepeso ou obeso. Então, como vocês viram, a maior parte seria o emagrecimento. Aí eu me pergunto, se essas 50% que responderam aí a enquete, elas buscam emagrecimento, mas, pelo que eu coloquei na outra opção, elas não treinam e nem faz dieta. Então, aí já vai totalmente contra o que os próprios estudos nos mostraram. Porque os estudos, como eu falei, mostraram que ela é uma aliada, tá? Então ela não é o produto final, o resultado final do seu emagrecimento. Vamos partir para a próxima. E aí, um pouquinho mais polêmica. Qual a sua maior dificuldade? Então, ficou meio que dividido. 37,5% relataram manter a dieta. E 37,5% também colocaram controlar a ansiedade. 25% colocaram constância nos treinos. Então vamos lá. Os treinos, a gente sabe que é difícil ir todos os dias, mas como eu falei, a própria OMS ela recomenda no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos por dia de atividade física. Então você tem 7 dias na semana. Você não consegue tirar 3 dias para treinar? Então isso eu acho que, vamos dizer que é mais simples. Uma coisa que eu vi do médico do esporte, Paulo Musi, que com certeza vocês conhecem, é o quê? O treino a gente faz uma vez por dia. E às vezes, uma vez a cada 2 dias, enfim. Então, é uma única vez. Aí, tem a chance de errar? Tem. Mas, vamos ver a dieta. A dieta, a gente tem que comer obrigatoriamente, no mínimo 3 vezes por dia. Aí depende da rotina da pessoa. Tem gente que se alimenta 5 vezes por dia, tem gente que se alimenta 6 vezes por dia. Então eu, por exemplo, me alimento 5 vezes por dia. Então, imagina uma pessoa comum se alimentando 5 vezes por dia. Aí, ela vai manter 100% nas 5 refeições? Não. E nem precisa. Como eu falei, é muito melhor você fazer 80% durante 6 meses do que fazer 100% em uma semana. Então, se você tem 5 refeições ao dia, é muito mais fácil você errar nas refeições, na dieta, do que no treino, que é apenas uma vez por dia. Então, essa pesquisa aí, ela confirma esses dados, tá? Então é mais fácil errar na dieta do que no treino. Aí, 37,5% falaram que manter a dieta. Tá ok. Mas, como eu já venho falando, não precisa uma dieta restrita. Eu aposto que, se eu for atrás dessas pessoas que relataram que a dificuldade é manter a dieta, eu aposto que a maioria delas vai responder que tentaram uma dieta restrita ou tentaram uma dieta que não conseguir seguir por vários dias, porque acontece na maioria dos casos quando a pessoa não tem alguém para supervisionar, alguém para aconselhar ela, um profissional de saúde orientando. Então é super comum, tá? Então, qual que é a solução para essas pessoas que a maior dificuldade é manter dieta? Fazer uma reeducação alimentar. Então, você não toma água suficiente, obrigatoriamente vai ter que tomar, tá? Se você não consegue nem tomar a quantidade de água que você precisa no dia, você não vai conseguir nada na sua vida, tá? Então, isso aí é a mais pura verdade. Tem dificuldade em tomar água. Tá, mas dificuldade em tomar cerveja no final de semana você não tem, né? Então, por favor. E aí, se você não come nenhuma fruta, verduras, legumes no dia, comece a colocar de pouco em pouco. Não precisa ser in natura.
comece colocando no meio de alguma preparação. Então, por exemplo, iogurte. Tem frutas que combinam totalmente com iogurte, como morango, banana, até a manga, que é mais doce. Então, comece a colocar combinações que vão facilitar a sua introdução a determinados alimentos. Já para o pessoal que colocou controlar a ansiedade, aí temos vários pontos a ser discutido. Então, pensando mais em saúde mental, eu não vou citar tanto porque eu não quero entrar é, na área de outro profissional, que seria o profissional da psicologia. Então, eu vou citar aqui o que poderia ser no meu ponto de vista como eu sendo profissional de nutrição e futuro profissional de educação física. Se tem comprovação que os exercícios, eles ajudam em várias questões relacionadas a hormônios, então, bem-estar, você vai sentir bem, vai sentir feliz, alegre, vai ter mais disposição. E é comprovado que os exercícios físicos, eles ajudam no controle da ansiedade. Então, aí eu me pergunto, você que respondeu controlar a ansiedade, você tem treinado no seu dia a dia? Você tem feito atividade física? Você tem destinado um tempo ali do seu dia para realmente cuidar de você? Porque pode ser que a forma que você vai controlar a sua ansiedade é adaptando o seu dia a dia para colocar hábitos saudáveis que você vai acabar cuidando da sua saúde física e aí, consequentemente, você vai acabar cuidando da sua saúde mental. Tá? Então, uma coisa liga a outra. Agora, se você já treina, faz dieta, tem uma rotina saudável e mesmo assim você tem problemas em controlar a ansiedade, aí o seu caso é mais específico. Aí você tem que conversar com o profissional que te acompanha para, se for o caso, receitar algum manipulado, tá? E aí, dependendo do profissional que você conversar. Se você tem ansiedade e não consegue manter a dieta, converse com o seu Nutri. Alguns pacientes meus, eu coloco alguns manipulados para o controle da ansiedade. Se você, no seu dia a dia, se sente muito ansioso, não consegue fazer nada, não consegue focar em nada, então pode ser que aí você precise conversar com um psicólogo, tá bom? Vamos para outra. Aqui foi no mesmo dia que eu fiz essas outras três, eu deixei uma caixinha de respostas aberta, onde eu coloquei o que te impede de ter resultados. Aí eu selecionei as melhores respostas para discutir aqui. Uma respondeu: ansiedade, não conseguir tempo em treinar e rotina corrida. Tá ok. Então, ela não consegue ter tempo para treinar por causa da rotina corrida e com isso ela fica um pouco ansiosa. Certo. Então aí, qual que é uma solução que nós arrumamos para isso? Então, ter opções na dieta que são opções fáceis e práticas que você consegue comer a todo momento. Posso citar, por exemplo, uma fruta. Então, fruta, a gente sabe que a gente pode comer a qualquer momento. É só descascar, é só cortar, enfim. Outra opção prática e fácil, que é saudável, iogurte, tá? Então é bem simples. Aí fazendo uma combinação de iogurte, aveia e frutas, então é um ótimo aliado não somente para a dieta, mas para a sua saúde intestinal, tá? Aí não consegue ter tempo para treinar, tá? Só que como eu falei, a OMS recomenda 3 dias na semana, 30 minutos de atividade física. Não consegue fazer isso? Não tem problema. Então divide. Hoje em dia nós temos muitas opções de treinos, tá? Então temos consultorias online, temos vários profissionais, influencers, que postam dia a dia do seu treino para mostrar para as pessoas como que é. Mas nós temos também opções de treinos para fazer na casa. Então, HIIT. Já ouviram falar em treinos HIIT? Então, HIIT é o quê? Alta intensidade e curta duração. Então, tem muitos treinos na internet aí que você acha no YouTube mesmo, de forma gratuita, que você treina 10 minutos por dia na sua casa sem equipamento nenhum. Você vai ter uma queima calórica ali muito boa, que é o suficiente para manter a saúde cardiovascular e, consequentemente, aos poucos, ter melhora da saúde física. Tá? Então, a questão de não ter tempo para treinar pode ser um pouco duvidosa. Por quê? Você não tem tempo para ir na academia,
fazer o treino de musculação, você não tem tempo para treinar, porque são duas coisas totalmente diferentes, tá? Aí a segunda pessoa relatou, eu mesma, às vezes me saboto. Tá, então aí, qual que é a ideia? Se a pessoa se sabota, primeiro ela tem que perguntar, onde que eu me saboto? Em qual momento? Quais são as condições que me levam à autossabotagem? Então, por exemplo, se a pessoa ela se sabota, vamos dizer, comendo um docinho pós-almoço, isso não tem problema nenhum, porque o melhor momento para comer doce é pós o almoço, tá? Então, isso daí não é se sabotar. Claro, citando somente um exemplo. Mas pode utilizar também essas sabotagens como uma âncora para você buscar resultados. Como isso? Então, vamos citar aqui, por exemplo, a maioria dos brasileiros trabalha um dia inteiro, tá? Então, e quem não faz faculdade à noite, geralmente arruma alguma coisa para fazer durante a noite. E isso acaba ficando com a rotina meio corrida. E na maior parte do tempo que as pessoas furam a dieta, é no período noturno, é à noite. Então, se a pessoa sabe que ela provavelmente vai furar a dieta à noite, por que que ela já não combina alguma coisa para fazer à noite? Por exemplo, uma caminhada na praça, uma caminhada na rua mesmo, levar o cachorro para passear, ler um livro. Então, isso tudo são técnicas que vão acabar melhorando a sua qualidade de vida. Então, é você buscar oportunidades aí após você, vamos dizer, se sabotar, tá bom? Então, são estratégias que a gente utiliza. Entender onde você se sabota, o que que te leva a sabotar e o que você pode fazer pós essa sabotagem. Por quê? Quando você se sabota e você fura o treino, fura a dieta, não vai adiantar você ficar lamentando, não vai adiantar você ficar se arrependendo, porque já aconteceu. Então, o que você tem que fazer? Correr atrás do prejuízo, tá? E aí, a terceira, não consiga adaptar a rotina. Tá, quando você responde que você não tem tempo, não consegue adaptar a rotina porque é muito corrido, o que eu sugiro? Você entra no Instagram, entra no YouTube aí de pessoas famosas. Por exemplo, hoje em dia temos alguns exemplos. Joel J. Então, provavelmente você que me acompanha conhece. Outro que é do meio fitness, Renato Cariani. Outro que ele não é ele é do meio fitness, mas ele trabalha mais na sua área, que é da medicina, o Paulo Musi. Pega essas três pessoas que eu citei. Você acha que o dia a dia delas é só treino e falar sobre a área fitness na internet? Não. Elas têm o dia inteiro para curtir a família, para trabalhar, momento de lazer, para se cuidar fazendo treino e dieta, para criar conteúdo para nós, inclusive eu sou consumidor do conteúdo desses três. Então, se eles têm todas essas possibilidades, você também pode ter. Ah, mas eles são ricos, eles são outra história. Tá bom, mas como que eles chegaram nesse patamar que eles estão agora? Eles chegaram dando desculpas e deixando de fazer as coisas, ou eles chegaram buscando soluções e fazendo o melhor nas condições que eles tinham? Então, eles não começaram já milionários como eles estão agora. Então, eles não começaram sendo referência na internet. Eles começaram do zero. Então, se você me fala que você não consegue ter a vida que eles têm agora por causa do dinheiro, imagine se eles pensassem isso lá atrás. Imagine se eles pensassem, eu não vou me esforçar porque eu nunca vou ser milionário. E eles não estariam no patamar que estão agora. Então, todo mundo tem que começar, tá? Então, ninguém começa lá em cima. Todos começam lá de baixo e aí vai escalando montanha até chegar lá no pico, até ser referência de outras pessoas, tá? Aí, agora, em janeiro, eu deixei outra enquete, só que era só uma pergunta, porque aí a intenção era ser polêmico mesmo. Eu coloquei o que te impede de fazer uma dieta. Aí, a maior parte relatou custo, 45,5% relataram que é o custo. Tá? 36,4% relataram não consigo deixar de comer algumas coisas. 9,1% relataram falta de conhecimento. E também 9,1% aqui relataram, que é a outra opção que eu coloquei, não vejo necessidade. Então, não vê necessidade de fazer dieta. Tá?
vamos começar das opções que tiveram menos votos. Aí depois eu deixei uns slides preparados só para a parte do custo. Então, aqui, para quem relatou, não vejo necessidade. Então, você não vê necessidade de fazer dieta, tá? Mas, vamos lá. Alguns anos atrás, tinha-se um preconceito na área do fitness. Por quê? Na área de fazer dieta, de treinar, porque pensava-se que as pessoas que treinavam e faziam dieta ou queriam emagrecer ou queriam ganhar peso. Aí quem não precisasse emagrecer nem ganhar peso, estava de boa porque não precisava. Tá, isso era anos atrás. Hoje em dia, graças a Deus, mudou a mentalidade das pessoas e elas conseguem enxergar que ter uma qualidade de vida, fazer dieta e treinar não é só para melhora física, mas principalmente para garantir a manutenção da sua saúde ao longo dos anos. Então, as escolhas alimentares, as escolhas saudáveis que você faz hoje irão garantir a sua saúde para os próximos anos. Então, as opções que você faz hoje em dia, se você escolhe treinar, se você escolhe fazer dieta, você está garantindo que o quê? Que futuramente você não gaste com medicamentos. Por quê? Tudo o que você precisava fazer anteriormente, você fez, que foi buscar saúde com treino e dieta. Tá? Outra ali, colocou falta de conhecimento. Tá, esse é um ponto legal, porque quem não é da área, pode ser que não tenha muito conhecimento. Tá ok. Só que hoje, nós vivemos na era da tecnologia. Nós temos muitas opções da pessoa buscar conhecimento. Então, todo dia eu coloco conteúdo no meu Instagram relacionado à vida saudável. Todo dia tem conteúdo gratuito para vocês, que é para vocês interagirem. Tem post, tem history, tem vídeos. Então, todo dia eu coloco conteúdo para vocês de forma gratuita. Aí, se vocês vão consumir isso daí, aí já é responsabilidade de vocês, tá? Só que isso não é somente eu. Olha quantos influencers tem hoje em dia falando sobre a área fitness aí na internet. Olha quantas pessoas tem dando dicas de treino e de dieta de forma gratuita no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então, tem muitas opções para você buscar conhecimento. Citando aqui um exemplo, eu sou um pouquinho mais antigo aí na área do fitness. As primeiras referências que eu fui estudar sobre a área fitness foi o Caio Botura, quando eu assistia documentários dele no YouTube, que tem até hoje, e eu até comprei os e-books dele, que ele falava sobre a vida saudável, sobre a parte de dieta flexível, isso lá em 2018, 2019. Aí que eu comecei a buscar mais conhecimento da área fitness, aí que eu fui conhecendo outros influencers, como o Gorgonoid, que eu citei, como o Scarpelli, aí que eu fui buscando outras formas de conhecimento também. Tá? Então, hoje em dia, falta de conhecimento é uma coisa que a gente não pode relatar tanto. Por quê? Você não precisa ser especialista na área. Mas se você quer saber um pouco sobre como você melhorar tal coisa, tem muitas pessoas na internet que falam sobre isso. Tá? Citando um exemplo, eu gosto muito de estudar sobre saúde mental. Tá? Só que eu não vou fazer faculdade de psicologia. Então o que, que eu faço? Eu estudo com as ferramentas que eu tenho. Eu tenho alguns livros de alguns psicólogos, aí eu estudo sobre eles. Eu vejo vídeos no YouTube. Eu acompanho alguns psicólogos, principalmente psicólogos do esporte, no Instagram. Aí eu vou aprendendo um pouco com eles para ter ferramentas para utilizar no meu dia a dia. Tá? Partindo para outra categoria. Não consigo deixar de comer algumas coisas. Aí entra na questão que eu já mencionei anteriormente. Se você não for atleta, você não precisa ter uma dieta restrita. Você pode sim fazer uma dieta 80-20, que é o quê? 80% do que precisa fazer, do que precisa ser feito, e 20% do que você gostaria de fazer. Então pode comer um doce, pode comer uma fritura, pode, tranquilamente. Portanto, que a maior parte do tempo você mantenha ali a dieta, mantenha uma vida regrada, tá bom? Agora, vamos para a última parte e também mais polêmica, que é a parte do custo. Então, 45,5% das pessoas relataram que não conseguem fazer dieta por causa do custo. Vamos apresentar os números, então? Vamos lá para mais polêmica. Então, aguarde aí. Então, voltando que
com a nossa apresentação. E agora, como eu já citei um pouco de tudo, um pouco ali dos 3 pontos que relataram que impedem a pessoa de fazer uma dieta, vamos agora para o que as pessoas mais votaram, que é o custo. Ou seja, elas não fazem dieta por causa do custo. Então, vamos apresentar números. Como vocês sabem, quem me acompanha, eu gosto muito de números, então vamos apresentar. Nada mais do que colocar provas aqui. Então, eu coloquei algumas comparações. Vamos dizer que no mês a pessoa ela consome isso de porcarias, tirando as outras coisas no dia a dia. Ali eu não coloquei, por exemplo, bala, chiclete, pirulito, chocolate. Chocolate, a maioria come todos os dias. Ali eu coloquei algumas coisas que são usual, então a pessoa não consome todos os dias. Então eu citei, por exemplo, que a pessoa pode comer 3 vezes ao mês lanche. Lanche que é o combo, com lanche, refrigerante e batata frita. Ali eu coloquei R$ 105. Então, R$ 105 no total, tá? Porque eu considerei, no caso, o valor como se a pessoa comesse 3 vezes ao mês, como eu relatei, tá? Então, ali esse valor. Aí, pizza. Ali eu fui bem generoso, porque eu coloquei que como se a pessoa ela consumisse apenas uma vez ao mês a pizza, tá? Então, uma vez ao mês, eu coloquei com o refrigerante, eu coloquei o valor de R$ 65. Eu também fui generoso, porque R$ 65 pizza e refrigerante é até barato, é difícil achar nesses valores, tá? Então, ali o lanche eu também acabei pegando um valor médio, então eu considerei que o combo é o valor de R$ 35, então lanche, as fritas e o refri, tá? R$ 35 cada combo, aí mais a pizza uma vez por mês, R$ 65. Ali eu coloquei aí cerveja 2 vezes ao mês, ou seja, eu peguei apenas 2 finais de semana que a pessoa bebe, e aí cada final de semana eu considerei só 2 garrafinhas, tá? Então, um long neck, que dá o total de 4 unidades no mês, 4 long necks no mês. Ou vinho uma vez por mês, tá? Então, eu coloquei as duas opções, porque às vezes tem gente que não bebe cerveja, mas bebe vinho, tá? Então, eu considerei o valor de R$ 25. Tá bem generoso aí também, esse valor. E aí, sorvete, 2 vezes ao mês. Eu considerei R$ 24, que é R$ 12 cada vez que compra o sorvete. Por quê? Você não vai comprar sorvete, acho difícil aqui quem come sorvete ali da tiazinha da esquina. Você vai o quê? Vai naquelas lojas que vende sorvete para você servir à vontade, aí você coloca confete, calda de tudo que é tipo e várias coisas. Então, com certeza, vai passar o valor de R$ 12 cada vez que você for. Aí eu fui bem generoso, considerei R$ 12 cada ida aí na sorveteria, total de R$ 24 por mês, tá? Então, isso daí são apenas alguns dos itens considerados calorias vazias, que não são necessárias na dieta. Ah, eu tô falando que a pessoa não pode comer nada disso? Aí às vezes alguém pode até confrontar. Ah, mas você falou que não precisa ser uma dieta restrita. Pode ser uma dieta 80-20. Tá, pode, perfeito, tá? Só que aqui o ponto não é em termos de calorias que a pessoa está consumindo. Aqui o ponto a ser discutido é o orçamento, porque eu estou discutindo o ponto que foi falado que a pessoa não faz dieta por causa do custo, tá? Então, só para não confundirem as coisas. Aí, fazendo uma comparação. Somente nesta comparação que eu fiz do slide anterior, onde eu fui bem generoso, como eu citei, porque sei que esse número pode ser ainda maiores, o indivíduo teve o custo de R$ 219, apenas com prazeres imediatos e calorias vazias. Como eu citei aqui, eu estou citando a questão dos valores, tá? Para quem colocou os valores como barreira para não fazer dieta. E agora pensando, o que daria para investir com esse valor? Se você pensar, ah, mas R$ 219 não é nada, não dá para comprar nada. Tá, então vamos com números. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei um item que é proteína lá do site da Shark Pro. Então eu tenho cupom lá na Shark, até divulguei
essa semana mesmo no meu perfil. Então, essa proteína, ela não é whey protein, porque ela contém uns ingredientes diferentes, tá? Mas ela é proteína. E aí, na dose de 33 gramas, ela possui 20 gramas de proteína, ou seja, não fica muito atrás do whey. E aí, dura 27 dias, tá? Se você tomar todos os dias. Então, tem 27 porções nessa embalagem. Aí, eu coloquei até a informação nutricional para vocês, a foto do produto, que foi tirado lá do site da Shark mesmo, sharkpro.com.br. Use meu cupom NutriRB20 que você tem 20% de desconto, tá? E aí, essa proteína, vamos aqui com os valores. Essa proteína, se você colocar o meu cupom de desconto, você vai ter 20% de desconto. Ela vai sair por R$ 103,92, tá? Então você vai pagar menos de R$ 104,00 em uma proteína para durar um mês inteiro. Ali tem o valor do frete? Tem, tá? Só que, por exemplo, se você fizer comprar adiantado para 2 meses, aí o valor do frete já cai. Então você já deixa de pagar o frete. Ou se você acabar comprando com um amigo, enfim. Tá? Então o valor do frete é porque eu coloquei apenas o whey protein. Se a compra atingir um determinado valor, já não tem mais frete. Então R$ 104,00 na proteína, R$ 103,92 para ser mais exato. E aí, eu coloquei, vamos dizer que o coringa aí da dieta também, para servir de comparação, que é o peito de frango, que é ótimo para a dieta, tem o custo acessível, então dá para utilizar em diferentes preparações. Então, para quem tem a desculpa que eu não faço dieta porque eu não gosto de comer frango seco, não tem problema, o frango dá para fazer. Frango xadrez, o frango grelhado, somente ele, o filezinho ali, bem, bem cozido, e depois dá uma gratinada, pode ser até com manteiga, fica uma delícia. O frango na air fryer, ou frango com algum creme até, não tem problema, tá? É importante que você manere, tá? É importante que você saiba que a principal fonte ali da sua refeição vai ser o frango e não o molho que você utilizar, tá? Então, dá para utilizar de diferentes maneiras o frango. Aí, é um corte acessível, fácil de fazer, dá para utilizar em diferentes preparações, e ali eu peguei um exemplo de uma marca que vai ter em todo supermercado, que é a Seara. A bandeja de 1 kg congelada, R$ 22,89. Essa informação eu tirei do Google, tá bom? Aí, fazendo a comparação, somente o valor gasto naqueles 4 itens. Quais itens? Lanche, pizza, a cerveja ou o vinho e o sorvete. Que, como eu falei, pode ser bem mais. Aí eu não citei, como eu falei, o chocolate, por exemplo. Conseguiríamos comprar uma proteína da Shark, que durará o mês inteiro, que eu citei ali, mais 5 quilos de peito de frango. E 5 quilos de peito de frango, você sabe que vai durar bastante, tá? Não é algo que você vai acabar comendo em 3 dias. Então vai durar bastante. Então, o total desses itens daria R$ 218,37. Ou seja, menos do que a comparação daqueles 4 itens. Sobra ainda 63 centavos para você comprar uma balinha, tá? Então, a questão aqui é o quê? É para as pessoas que relataram que não fazem dieta pelo custo, mas acabam gastando em porcarias, que talvez a dificuldade de você fazer dieta não é pelo seu bolso, mas é por você mesmo, tá? Então, essa é a questão que estamos levantando aqui. Aí muita gente diz que não faz dieta porque é caro. Isso aí já falamos. Mas o dinheiro segue sendo gasto com besteira, lanche por impulso e excessos do dia a dia. Então ali eu fiz uma comparação de 4 itens que geralmente a pessoa consome no fim de semana. Por isso que eu coloquei pouca quantidade. Mas no dia a dia, com certeza as pessoas gastam com besteira. Eu vejo isso diariamente, então eu tenho contato com muitas pessoas. E muitas pessoas acabam falando, nossa, como a creatina aumentou, nossa, como o whey aumentou, nossa, aumentou o valor da cartela de ovos, aumentou o valor do frango. Tá, só que aí para gastar com porcaria, por exemplo, chocolate, bebida alcoólica, produtos que não vão servir de nada ali no dia a dia, a pessoa gasta sem nenhum problema, tá? Então, como eu citei ali, na maioria das vezes o problema não é dinheiro, é prioridade. Então, a sua prioridade, se você dá desculpas do dinheiro,
Pode ser que não seja fazer dieta. Pode ser que seja inflar o seu ego. Então, preparar ali você para curtir durante alguns minutos, durante a companhia de algumas pessoas e pronto. Você não quer saber da sua saúde, você quer saber ali da sua alegria, da sua satisfação no momento. Então, não dê desculpa que você não faz dieta por causa do preço, tá? É por você, é pela sua prioridade. Com os mesmos valores, daria para montar uma alimentação melhor e mais consistente, é claro. Então, para quem fala que fazer dieta é caro, é porque nunca fez dieta na vida. Isso eu falo com toda certeza. Por quê? Fazer dieta, se programar para fazer dieta, para comer saudável, fica muito mais barato do que uma alimentação sem ser planejada, do que uma alimentação onde você não tem ideia do que vai comer no dia a dia. Então, se você me fala que você não faz dieta porque é muito caro, eu duvido que você tenha feito dieta por mais de uma semana na sua vida. Dieta certa, dieta individual, tá? E aí a pergunta é simples: você não tem dinheiro para fazer dieta ou só ainda não decidiu priorizar sua saúde? Então, como eu falei, você não pode dar desculpa que não faz dieta porque é caro. Por quê? Quem faz dieta acaba gastando menos do que quem não faz. Isso aí é certeza. Isso daí posso apresentar números, como eu apresentei ali. Então, quem não faz dieta acaba gastando muito mais com alimentação, com o iFood, por exemplo, com aplicativos, do que com quem faz dieta, tá? Então, não é que você não tem dinheiro para fazer dieta, é que você não decidiu a prioridade na sua vida. É que a sua saúde não é sua prioridade. Por isso que você acaba falando que não tem dinheiro, porque você quer esconder alguns problemas aí da sua vida. Você quer esconder que cuidar da sua saúde não é sua prioridade, tá bom? Aí você pode se perguntar, nossa, mas ele começou falando do Monjaro e terminou falando sobre isso. Tá, por quê? Porque tudo tem uma relação. Eu decidi fazer esse vídeo por causa do vídeo do Gorgonoide, como eu citei e coloquei lá no começo do vídeo. E aí, com isso, eu levei esse problema nas minhas redes sociais e a maioria das pessoas citaram na enquete que utilizariam o Monjaro, a caneta, para emagrecer. E logo depois, como você pode ver lá no começo do vídeo, as pessoas citaram que o maior problema dela era controlar a ansiedade, tá? E por isso acabava que não conseguindo treinar e nem fazer dieta. E aí eu levantei o problema. Mas se os treinos ajudam na questão de ansiedade, então por que você não vai treinar, tá? E aí, como muitas das pessoas, a maioria das pessoas responderam que utilizariam a caneta emagrecedora para o Monjaro para emagrecer, mas essas pessoas não fazem dieta, então foram poucos que responderam que fazem dieta. Aí eu fiz uma outra enquete perguntando o porquê você não faz dieta. Aí que dessa segunda enquete saiu a maioria das respostas que a pessoa não faz dieta por causa do custo, por causa do alto valor, tá? Então, uma coisa foi ligando a outra. Por isso que agora no final nós chegamos nesse comparativo de valores, tá? Então, tudo isso ligado ainda com aquele primeiro tema do Monjaro, tá? Então, tudo isso para se fez porque as pessoas falaram que não fazem dieta por causa do valor, tá? Então, tudo isso daí se ligou até chegarmos nessas conclusões, tá bom? Aí, como eu falei desde o começo do vídeo, essa daqui é uma visão que eu expressei para vocês, como nutricionista, como futuro profissional de educação física, como atleta de fisiculturismo amador e como ex-obeso. Então, como eu citei, eu já fui ex-obeso, eu colocava desculpas na frente de tudo. Então, eu também já tive esse problema de me aceitar e não saber por onde começar. Até que, em um determinado período, eu percebi a fase que eu estava e percebi que, para eu chegar onde queria, eu teria que fazer coisas que eu não fazia, tá? Aí que eu decidi mudar meu estilo de vida até chegar nos resultados que eu estou construindo hoje, tá bom? Então, tudo é questão de prioridade. Como eu citei, eu fiz
da minha vida, a prioridade é o quê? Cuidar da minha saúde. Para quê? Para ter resultados expressivos quanto ao físico hoje, mas principalmente quanto à manutenção e garantia da minha saúde pelos próximos anos. Então, com as escolhas alimentares, com o estilo de vida saudável que eu tenho hoje, eu garanto que eu vou ter saúde para cuidar de mim e das pessoas que eu amo futuramente. Tá? Então, uma das questões que foram levantadas lá é que a pessoa não vê necessidade de fazer dieta. Então, você não vê necessidade de garantir sua saúde. Você não vê necessidade de ter sua saúde em dia. Então, fazer dieta, como eu falei, não é mais por objetivos físicos apenas. Não é mais por objetivos estéticos. É para garantia da sua saúde. E a partir do momento que você escolhe fazer dieta, escolhe fazer atividade física, como eu falei, não precisa ser atleta. Não precisa treinar 2 horas por dia, todos os dias, não precisa fazer dieta restrita. Você precisa começar. E a partir do momento que você começa, você escolhe cuidar da sua saúde e cuidar de quem você ama, tá bom? Então, esse daqui foi o vídeo onde eu levantei aí os meus pontos quanto ao tema. Espero que vocês tenham gostado. Então, não vou fazer edições, vou postar assim mesmo, porque eu quero realmente que seja fluido. Então, não tive script aqui. Falei o que realmente eu penso, falei o que os números mostram, tá? Então, vou postar assim mesmo. E deu um trabalho, tá? Deu um trabalho. Então, como eu falei, é conteúdo que eu trago para vocês de forma gratuita, sem cobrar nada. A única coisa que eu peço, me ajude na divulgação, tá? Me ajudem na divulgação aqui do vídeo no YouTube. Curtam, se inscrevam aí no canal. Me ajudem compartilhando lá no Instagram. Curtam, repostem o que eu vou postar lá no Instagram, tá? Então, é dessa forma que vocês me ajudam. Eu estou trazendo conteúdo de forma gratuita e nem peço a devolução financeira por isso. O que peço é que ajudem a disseminar esse conteúdo, porque conhecimento é para todos, tá? Então, conhecimento é uma coisa que todos precisam, ainda mais quando se falamos em conhecimentos na área da saúde. Então é isso. Logo eu venho com mais conteúdos aí, não sei se polêmicos ou não, mas logo eu venho gravar mais vídeo para vocês e espero que tenham gostado. É isso e até a próxima.